Há um rio que sai do trono de Deus. Esse rio é o rio de vida, é o rio que dá a vida, que transforma a vida. Numa linguagem figurada, a Bíblia diz da vida que procede do próprio Deus, que está na palavra dele, e que ao lermos e ao bebermos dessa fonte da água viva, nós jorramos vida para aqueles que estão à nossa volta. Vamos cantar então Rio de Vida. Tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero Deus. Te quero, Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, meu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero Deus. Quero Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, do rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Que me sustenta. Tudo na vida passa, não é verdade? A mocidade passa, a juventude passa. Aliás, a Bíblia diz que a juventude é vaidade, ou seja, ela passa, ela é efêmera. As coisas passam, o mundo passa, tudo vai passar. Só uma coisa que permanece debaixo do sol, que é a palavra que nos foi evangelizada, diz Pedro. Mas é importante nós entendermos que diante de tudo isso que passa, e às vezes vem lutas, dificuldades, o nosso Deus permanece o mesmo. Ainda que haja nuvens cinzas sobre a nossa cabeça e o sol deixou de brilhar, acima de todas essas coisas, Deus reina
nas nossas vidas. Aliás, o sol não deixou de brilhar acima das nuvens, assim como Cristo não deixou de reinar quando a vida e os dias estão cinzentos e escuros na nossa caminhada. Vamos cantar essa canção que fala sobre isso. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da videira, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que é. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso. Me sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde eu vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Os irmãos podem se assentar, nós vamos cantar mais uma canção. Antes de cantar, nós temos alguns pedidos de oração. Há um pedido de oração em favor de Aderbal Pierre de Andrade. Ele está internado na Santa Casa. O estado dele é muito grave, diz o aviso. Temos um pedido de oração em favor de Albertina Dias, que é irmã do nosso irmão presbítero Gino. Ela está na UTI lá em Poços de Caldas, num estado que inspira muito cuidado. Está com gripe A, se não me engano. Vamos orar e vamos pedir que Deus abençoe o nosso país, para que nós não tenhamos essas epidemias novamente, e que Deus cure a irmã do Gino, que abençoe, viu, Gino? Depois transmita o nosso abraço também para toda a família e a nossa oração em favor da sua irmã. Abaixa a sua cabeça antes de cantarmos. Vamos orar. O nosso espaço aqui é menor do que lá no templo, e se Deus quiser, logo estaremos lá no final do mês, e aí a gente vai voltar a chamar todo mundo na frente que tiver pedido de oração. Mas eu quero que você deposite o seu pedido diante do Senhor, porque não há lugar mágico, há coração quebrantado, e Deus olha e vê o coração, diz a Bíblia. Ore em silêncio, coloque esses pedidos que eu mencionei aqui, talvez o pedido que você tenha aí no seu coração, na sua mente, coloque diante de Deus também nessa hora.
Deus querido e amado, nós queremos colocar diante do Senhor, diante da Tua presença, não, Pai, para informar o Senhor do problema, mas para dizer que nós dependemos do Senhor. Queremos colocar diante de Ti os pedidos que foram mencionados e aqueles também, ó Deus, que estão na mente e no coração do Teu povo, da Tua igreja nessa noite. Ouve a nossa oração, ó Deus querido, cura, restaura a vida desses que precisam, ó Deus, de saúde, de paz e de confiança. Abençoa, Pai, ricamente. Nós colocamos como igreja do Senhor Jesus esses pedidos nas Tuas mãos. E já Te agradecemos, porque sabemos, Pai, que estão em boas mãos. E em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos cantar essa última canção, Minha Vida Te Dou. Tudo que sou, tudo que tenho, estão diante de Ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias a Ti entrego agora, Senhor. Ofereço minha vida a Ti, usa o meu viver para a Tua glória. Os meus dias são Teus, Senhor, que seja o meu louvor sacrifício agradável. Minha vida eu Te dou. O meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão. Minha esperança e os meus planos, todo meu ser pertence ao Senhor. Ofereço minha vida a Ti, usa o meu viver para a Tua glória. Os meus dias são Teus, Senhor, que seja o meu louvor sacrifício agradável. Minha vida eu Te dou, dou-Te porque me deste primeiro. Tudo que tenho já pertence ao Senhor. A minha vida é Tua somente, me rendo a Ti, meu Senhor. Ofereço minha vida a Ti, usa o meu viver para a Tua glória. Os meus dias são Teus, Senhor, que seja o meu louvor sacrifício agradável. Minha vida eu Te dou, minha vida eu Te dou. Amém. Vou chamar as crianças aqui à frente.
Veio um último aviso aqui, irmãos. Nasceu em Lins hoje o Pedro Henrique. Ele é filho da Liz e do Rodrigo, netinho aí da Luísa Dini e do Chico. Deus abençoe o casal e os avós também. Aleluia, que todo meu ser te louve ao Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Salmo 146, 1 e 2. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. A Joana Tonque tá. Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6:5. Muito bem. Vocês estão rindo, mas você sabe onde fica Deuteronômio? Tem muita gente que não sabe, né? Mais alguém? Vamos orar então, crianças? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse culto, por esse momento de louvor. Pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, crianças. Colossenses capítulo 3. Faremos a leitura de 4 versículos desse texto. Colossenses 3. Há lugares aqui à frente. Se alguém quiser sentar mais à frente ou não ficar em pé, fique à vontade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que Deus abençoe a sua palavra, irmãos.
Se você fechou sua Bíblia, por favor, abra novamente o texto que nós lemos, Colossenses 3. Hoje pela manhã eu comentei, e eu quero repetir o comentário que eu fiz, que segundo o censo realizado no Brasil, dados de 2010, o povo evangélico saltou de 15,4% da população brasileira para 22,2%. Nós somos hoje, segundo o censo de 2010, 42,3 milhões de fiéis no Brasil. A revista Veja trouxe uma reportagem sobre esse assunto também hoje. E ela disse, então, que se continuarmos crescendo nessa proporção, em 3 décadas, o Brasil terá, na sua maioria, evangélicos. Não sei se isso vai acontecer. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Não sei. O que eu sei é que, mesmo com esse crescimento grande de evangélicos no Brasil, o que seria uma boa notícia para todos nós não temos visto os evangélicos fazer muita diferença no Brasil que nós vivemos. Isso talvez porque a nossa teologia ela é muito terrena, muito baseada naquilo que o próprio mundo pensa ou busca. A teologia da prosperidade, a teologia da bênção aqui e agora, e da igreja, em certo sentido, influenciando a política, é uma teologia muito presente no povo evangélico no Brasil nos nossos dias. Estamos precisando, quem sabe, como diz o texto, de buscar as coisas do alto. E não só buscar as coisas do alto, mas pensar nas coisas do alto. A igreja de Colossos, uma igreja que nós já temos conhecido pelos estudos e as mensagens que eu tenho falado aqui todo domingo, domingo após domingo. A igreja de Colossos, provavelmente ela foi fundada e pastoreada por Epáfras, que era o pastor da igreja e quem levou até Paulo as informações acerca da igreja de Colossos. Temos aprendido também que a igreja de Colossos estava sob a influência de falsos mestres. Obviamente, aquela igreja estava localizada na cidade de Colossos, às margens do rio Lico, que seria a Ásia Menor, a Turquia dos nossos dias. Paulo, então, de posse dessas informações de Epáfras, escreveu uma carta para a igreja. Não só para combater a heresia colossense divulgada pelos falsos mestres, mas para alertar aqueles crentes a respeito de o perigo que eles estavam correndo de serem seduzidos pelo mundo e voltarem a praticar as obras que eles tinham deixado antes da conversão, ou que eles praticavam antes da conversão. Então Paulo escreve essa carta com esse objetivo, de ser uma orientação doutrinária, mas prática também, de trazer teologia para aquela igreja, mais vida para aquela igreja. E esse é o propósito específico desse texto que nós acabamos de ler. E nós notamos aqui, irmãos, que há uma relação bem estreita com o que Paulo diz aqui, com aquilo que ele disse antes. E essa relação bem estreita, nós podemos ver claramente na palavra portanto, que aparece no verso 1, e também nas frases que Paulo usa aqui. Quando Paulo diz, se fostes ressuscitado com Cristo, ele já abordou esse assunto no capítulo 2, verso 12, e porque morrestes e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. No verso 3, assunto que ele também falou no capítulo 2, no verso 12 e no verso 20. Então Paulo está tratando de um assunto à luz daquilo que ele disse. Há uma sequência, há uma carta. Não são sermões isolados, mas uma carta que devia ser lida na sua inteireza, não só para a igreja, mas para todos os crentes. E aqui Paulo começa a apresentar o segundo problema da igreja de Colossenses. O primeiro problema que nós já mencionamos era o que nós chamamos de heresia colossense. E agora o segundo problema, como eu já afirmei também, era uma volta às práticas que eles haviam abandonado antes da conversão. Então Paulo está raciocinando da seguinte forma, olha, se vocês já morreram em Cristo e vivem em Cristo, então há uma nova vida em vocês.
Então vivam de acordo com essa vida. Vivam de acordo com o padrão do céu e não o padrão da terra. E é por isso que Paulo então começa esse texto dizendo: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Qual seria o segredo dessa vida em Cristo? A solução não é o rigor ascético, como ele diz nos versos anteriores, ou não toque nisso, não faça aquilo, não pegue naquilo. E nem tampouco voltar às práticas e aos rituais judaicos, cumprindo o calendário judaico. A solução não é essa. A solução é viver essa vida nova em Cristo Jesus, tendo um padrão novo e um pensamento novo. Então, nesse capítulo, irmãos, como eu já afirmei também, nós temos uma junção entre teoria e prática, entre doutrina e ética. E eu gosto muito de Paulo nesse aspecto, porque Paulo, ele não é só teórico, ele não só está preocupado com a teologia, mas ele está preocupado com a tradução dessa teologia em aspectos práticos do dia a dia na vida dos crentes. Então, por assim dizer, Paulo destrincha o que seria, na prática, o nosso andar em Cristo. O que significa viver em Cristo, andar em Cristo. E aí eu resumo esses 3 tipos de andar em Cristo, nessas expressões que eu coloquei aqui: um novo comportamento, buscai as coisas do alto; um novo pensamento, pensai nas coisas do alto; e um novo alvo, manifestados em glória. Esse é o alvo da igreja do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos. À luz de tudo isso, eu quero meditar nessa noite sobre esse tema: a verdadeira ambição do cristão. Como nação evangélica brasileira, como igreja presbiteriana, como crentes em Cristo Jesus, qual deve ser a nossa maior ambição na vida, o maior desejo da vida? O objetivo da mensagem é, em primeiro lugar, entender a ambição aqui no sentido positivo, aceitando a sugestão que Paulo faz aqui no texto. Em segundo lugar, é direcionar a vida para as coisas que pertencem a Deus, onde Cristo vive. E à luz disso, então, eu quero abordar esse tema: a verdadeira ambição do cristão. E eu quero que você passe em revista a sua vida, as suas intenções, o seu propósito, o seu desejo no seu coração, o que mais você busca, quer, anseia, luta hoje na sua vida. E à luz das suas intenções, do seu propósito, deixe essa palavra regar o seu coração, renovar a sua mente, transformar o seu viver e, quem sabe, dar uma nova ambição na sua vida, uma ambição verdadeira, saudável, justa. A verdadeira ambição do cristão. O texto é simples e eu quero ser simples à luz do texto. Em primeiro lugar, a primeira ambição do cristão, claramente está dito aqui no verso 1, buscar as coisas do alto, onde Cristo vive. Essa expressão, irmãos, é interessante, porque Paulo traz uma base para isso. E essa base está aqui exatamente no versículo que nós lemos. Eu quero repetir a leitura. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E Paulo então começa a afirmar que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Ou seja, a vida cristã é vida em Cristo, é Cristo do começo ao fim. E temos afirmado, enfatizado essa verdade aqui por várias vezes. Não significa que já passamos pela ressurreição final, mas que já alcançamos a verdade da ressurreição de Cristo Jesus em nós. Em outras palavras, quem tem Jesus tem uma nova vida. Eu gosto muito do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, quando Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, tudo o que significa buscar as coisas do alto. William Hendrickson, ele sugere que buscar as coisas do alto é buscar um bom coração, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, paciência, espírito perdoador e amor. John Stott sugere que buscar as coisas do alto significa o desenvolvimento de um caráter semelhante de Cristo.
Há quem sugere também que buscar as coisas do alto é buscar a fé, a esperança e o amor, porque essas três coisas permanecem. E também há quem diga que buscar as coisas do alto é a nossa tarefa de levar outros a Cristo através da oração e da pregação. Eu diria que talvez buscar as coisas do alto é tudo isso. Significa tudo isso. É ter o céu como referência para as nossas realizações aqui na terra. É ter o céu como padrão para a nossa vida aqui na terra. É comportar como é o comportamento do céu, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Porque buscar as coisas do alto ou ajuntar tesouros no céu tem a ver com coisas que nós fazemos aqui. Não significa uma contemplação esotérica, um meditar profundo, um nirvana ou coisa desse tipo. Mas é fazer com que o céu desça para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso dia a dia, para a nossa igreja, para o nosso comportamento. Isso significa buscar as coisas do alto, onde Cristo vive. E Paulo continua dizendo, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Em outras palavras, Cristo vive e reina eternamente. Paulo está trazendo à memória do povo textos do Antigo Testamento e as palavras do próprio Senhor Jesus. Isso significa que Jesus tem toda a autoridade para nos conceder aquilo que nós buscamos. Por isso que eu disse que não é uma busca aleatória ou sem sentido, sem propósito. Não é uma busca que você não tem o retorno daquilo, porque Jesus está sentado lá. E se você buscar aquilo que Jesus te dá, Ele certamente vai te conceder essa busca, porque é promessa dEle. Nós estamos buscando algo de valor incalculável, irmãos. E o poder de Cristo nos garante que nós vamos alcançar. Pedro fala algo semelhante quando ele diz que Cristo nos tem dado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Qual é a ambição, verdadeira ambição que você e eu precisamos ter na vida? A primeira delas, buscar as coisas do alto. Fazer o céu descer até nós, com o seu padrão, com o seu comportamento, com a sua vida bonita. É isso que o texto está dizendo. Mas em segundo lugar, a segunda ambição mencionada aqui nesse texto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, é pensar nas coisas do alto. Olha o que dizem os versos 2 e o verso 3, ou 2 e o 3. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Que texto interessante esse. Pensai nas coisas lá do alto. E aqui eu falo em primeiro lugar sobre o pensamento como se pensa lá no alto. Ou pensando como se pensa lá no alto. O verbo pensar também é um verbo muito interessante no grego. Eu até coloquei ele transliterado. É o verbo phroneo, que significa também compartilhar o mesmo pensamento. Ou seja, é pensar como o céu pensa. Não somente pensar nas coisas do céu, mas é pensar como o céu pensa, como Jesus pensa, como os anjos pensam, como é o pensamento diante do trono de Deus. Isso é interessante e importante para nós. Porque a gente às vezes pensa que pensar no céu é ficar pensando, puxa vida, o que vai acontecer lá, né? Será que o meu cachorrinho poodle vai para o céu? Será que eu vou ficar velho, eu vou ficar novo? Que idade eu vou ter? Como é que é a minha mãe lá no céu, meu pai? Será que eu vou encontrar com eles? Tem gente que acha que pensar no céu é pensar nisso. Pensar no céu é pensar como o céu pensa. É pensar com o pensamento de Jesus, como eu disse. Paulo não está proibindo você de pensar sobre os seus afazeres aqui na terra, quando ele diz pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Ele não está proibindo você de ter preocupações dos seus afazeres. Nós pensamos constantemente no trabalho que nós temos, na família, no lar, nos filhos. Nós pensamos no emprego, pensamos na escola, pensamos em tanta coisa, pensamos na prova, pensamos no vestibular. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo claramente aqui nesse texto é que nós não devemos ter a terra
como referencial do nosso pensamento, como padrão do nosso entendimento das coisas. Mas devemos ter o céu, onde Cristo vive. O nosso referencial de valores não é a terra. Paulo diz isso em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este século, diz Paulo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Paulo diz então que o céu deve ser o nosso referencial do pensamento. E ele diz isso de forma muito clara lá em Filipenses capítulo 4, o verso 8, quando ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso é pensar como o céu. Pensar no que é justo, reto, honesto, verdadeiro. Eu quero fazer uma comparação simples do que eu chamo contraste de pensamentos. A terra pensa em termos de consumismo. O céu pensa em termos de confiança. A terra incentiva o pensamento individualista. O céu incentiva o pensamento de amor e mútua cooperação. A terra pensa através do relativismo moral. O céu pensa através de absolutos. Por exemplo, Jesus diz, ou o texto de Apocalipse diz, ao único que é digno de receber. Ao único. Só há um Deus, só há um caminho. O céu é o céu dos absolutos, da verdade de Deus, do Deus que é verdade e do Jesus que é o único caminho. Na terra os homens buscam a sua glória. No céu, todos glorificam a Deus. A nossa segunda ambição, portanto, deve ser pensar nas coisas do alto. E Paulo, melhor dizendo, ele diz algo interessante aqui na sequência, no verso seguinte. Porque ele diz que a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Nós morremos também em Cristo Jesus e a nossa vida está nele, oculta nele. Isso significa dizer, irmãos, que nós morremos para os rudimentos do mundo. Morremos para a nossa própria natureza pecaminosa. O mundo não pode mais nos reger e nem nós mesmos, na nossa natureza pecaminosa, nós não podemos nos orientar sobre a nossa conduta e o pensamento. Quem nos orienta, quem nos conduz, quem estabelece o que devemos crer ou não crer, pensar ou não pensar, é o céu, onde Jesus vive, onde ele se encontra. É por isso que Paulo diz, pensai nas coisas do alto. A nossa vida está oculta em Cristo. A ideia, como diz William Hendriksen, é que a nossa vida está amarrada no feixe do viver com o Senhor Jesus. É como se as pessoas olhassem e o próprio Deus olhasse e visse não só indivíduos, mas um feixe só. E nós estamos ali, ocultos em Cristo Jesus, nesse feixe, nessa colheita de Deus. O crente, ele foi incluído em Cristo desde toda a eternidade, diz Efésios capítulo 1, verso 4. Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Fomos implantados em Cristo pelo agir do Espírito Santo. E a nossa vida, portanto, está oculta em Cristo Jesus, como um feixe da colheita que pertence ao nosso Deus. Coisa maravilhosa pensarmos nisso, irmãos. Primeira ambição do cristão, buscar as coisas do alto. A segunda ambição, pensar nas coisas do alto. Em terceiro e último lugar, terceira ambição do cristão, à luz desse texto, é ele ser manifestado com a glória que Cristo vai lhe dar no dia final. Olha o verso 4, que diz o texto. Paulo diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Talvez Paulo esteja corrigindo aqui um possível erro que os crentes podem cometer.
quando ele diz que a nossa vida está oculta em Cristo, muitos podem achar que nós somos da mesma essência de Cristo, somos iguais a eles. E aqui Paulo corrige essa provável dúvida ou afirmação. A nossa vida está em Cristo, mas nós não somos da mesma essência dele. Cristo é a fonte da vida. Cristo é o padrão da nossa vida. É por isso que Paulo começa dizendo, quando Cristo, que é a nossa vida. O crente, ele não tem vida em si mesmo. Aliás, até usar o termo imortalidade não é um bom termo. Nós não temos alma imortal no sentido que nós temos vida em nós mesmos, independente da ação e da vida em Cristo Jesus. Jesus disse, eu vivo, vós vivereis. Nós vivemos porque Ele vive. Nós vivemos e temos vida eterna porque Cristo é a nossa vida. E mesmo lá no céu, nós vamos eternamente depender da vida em Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a nossa vida. E aí Paulo diz, se manifestar. E a referência aqui é a segunda vinda de Cristo. Quando Cristo voltar. Quando Cristo, que é a nossa vida, voltar pela segunda vez. Então todas as coisas se tornarão claras e patentes aos olhos de toda a humanidade. E aí ele termina dizendo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Coisa maravilhosa pensar nisso. Quando Jesus voltar, cada um que entregou a sua vida a Jesus, cada um que morreu em Cristo Jesus e ressuscitou em Cristo Jesus, será manifestado em glória. O que significa isso? Eu não vou especular, eu vou citar alguns textos bíblicos, simplesmente. Ser manifestado em glória é tomar posse do reino de Deus, como diz Jesus em Mateus 25. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ser manifestado em glória é tomar posse daquilo que Deus preparou antes da fundação do mundo. Ser manifestado em glória significa também tomar posse da herança, como diz Paulo em Romanos 8, 17 e 18. Quando Cristo se manifestar, então nós receberemos a herança dos filhos de Deus. E diz o texto, seremos co-herdeiros com Cristo Jesus. Terceiro lugar, se manifestar em glória, ou ser manifestado em glória com Ele, é ter um corpo glorificado à semelhança de Cristo. Diz Paulo em Filipenses 3, 20 e 21. Receberemos um corpo glorificado, não mais com as mazelas, as dores, as lutas que nós carregamos na vida aqui, mas teremos um corpo glorificado, sem mácula, sem ruga, sem dor, totalmente glorificado para a glória de Deus. Ser manifestado com Ele em glória significa também desfrutar naquele último dia, na alegria plena e verdadeira, diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Receberemos a alegria verdadeira, plena, sem nenhuma tristeza. Apocalipse diz que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Ser manifestado em glória significa ter um coração confirmado, isento de toda culpa. 1 Tessalonicenses 3,13. Ser manifestado em glória, diz 2 Tessalonicenses 1,10, é ter Cristo sendo admirado em nós por todas as pessoas. Ser manifestado em glória é receber a coroa da justiça, como diz Paulo em 2 Timóteo. A coroa da justiça reservada para todos aqueles que morreram em Cristo e viveram em Cristo. Ser manifestado em glória significa receber uma porção maior da graça de Deus. Diz Pedro na sua carta em 1 de Pedro 1,13. Ser manifestado em glória é ter a manifestação maior do que já desfrutamos agora em Cristo Jesus. João diz, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ser manifestado em glória, diz Apocalipse 17:14, é ter a vitória final. Essa deve ser a sua ambição. Aguardar a manifestação da glória de Jesus, que será dada somente àqueles que creram, aceitaram e receberam Jesus como Salvador.
Qual a ambição do cristão? Qual é a verdadeira ambição do cristão? Esse foi o nosso tema. Em primeiro lugar, buscar as coisas do alto. Em segundo lugar, pensar nas coisas do alto. Em terceiro lugar, ser manifestado com Ele em glória no dia final. Eu quero terminar fazendo algumas aplicações, irmãos. Primeira delas, à luz não só desse texto, desse sermão de hoje, mas de toda a passagem, é fundamental que a vida esteja em Cristo. Porque se não estiver em Cristo, nada disso aqui adianta para você. Você não entende isso. Só quem tem Jesus como Salvador pode receber e ler essa orientação da Bíblia. Só quem nasceu de novo, quem aceitou a Cristo como Salvador da sua vida, pode de fato entender o que significa pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto e ter esperança na manifestação da glória de Jesus. Portanto, creia de todo o seu coração em Jesus Cristo. No princípio do culto, a primeira oração que foi feita aqui, esse foi o pedido. Se alguma alma aqui não tem Jesus como Salvador, que possa aceitar a Cristo. Se alguém aqui não tem Jesus como Salvador, tudo isso aqui é sem sentido para a sua vida. Não tem propósito. A sua vida é terrena, o seu destino, infelizmente, é um inferno. A não ser que você abra o seu coração. Segundo lugar, busque as coisas do alto, onde Cristo vive. Isso significa ter comportamento de acordo com aquilo que Jesus diz, ensina, comportamento moral e espiritual. É trazer o céu como padrão para a sua vida aqui. Terceiro lugar, pense com o pensamento do céu e não com o pensamento da terra. Há muitas coisas boas na terra, mas há muitas coisas que são distorcidas. E você não pode pensar de acordo com aquilo que as pessoas pensam. Esse argumento, todo mundo faz, eu também faço. Todo mundo pensa assim, eu também penso assim. Isso é uma grande mentira do diabo para te levar para longe de Deus. Pense não como o mundo, pense como Jesus. Pense naquilo que é o pensamento do céu. Em quarto e último lugar, viva aguardando a glória que lhe será dada quando Cristo voltar. Eu tenho falado algumas vezes aqui que, infelizmente, a igreja perdeu um pouco essa visão do céu, da esperança. E nós temos sido terrenos demais, voltados demais para os nossos problemas e preocupações na terra. Aguarde o céu. Diga para Jesus: Maranata, vem, Senhor Jesus, manifesta a tua glória e manifesta em mim a tua glória. Que Deus nos abençoe, irmãos.